Respondendo mais uma pergunta da irmã, a irmã me perguntou quem foi a pessoa, quais foram as pessoas que tiveram medo de serem expulsos do templo, da sinagoga. E eu quero usar a Bíblia como referência para responder a pergunta da irmã, tá certo? E a referência bíblica que traz a resposta para essa pergunta se encontra em João, capítulo 9 e o versículo 22. O contexto nos fala daquele grande e extraordinário milagre que Jesus faz para curar o cego de nascença. Então Jesus, ele faz esse grande e extraordinário milagre e abre os olhos a um cego de nascença. Então esse cego, agora enxergando, ele é levado perante as autoridades religiosas para prestar esclarecimento do que lhe havia acontecido e como ele estava enxergando, quem fora aquele que abriu os seus olhos. E ele é levado ali e ele é interrogado. Depois, as autoridades religiosas mandam chamar os pais daquele rapaz, daquele moço ali, que teve os seus olhos abertos por Jesus, para prestar esclarecimento. Então os pais dele chegam ali e eles são interrogados. Esse é seu filho? Eles dizem sim. Ele era cego? Sim. Como é que ele agora vê? Aí os pais respondem, ele é nosso filho, nós sabemos. Ele era cego sim, mas como ele agora vê, nós não sabemos. Ele tem idade suficiente para responder por si mesmo. Perguntem para ele. E o texto nos diz que os pais responderam assim, com medo ou temendo as autoridades religiosas que haviam estabelecido um decreto para que, se alguém reconhecesse Jesus como o Messias, como o Salvador, então essa pessoa ela seria expulsa da sinagoga. Então os pais daquele jovem, daquele rapaz, temendo serem expulsos da sinagoga, então eles deram essa resposta para os líderes religiosos, tá certo? Há um outro relato também em João capítulo 3, a partir do versículo 1, aonde um doutor da lei, um mestre da lei, conhecido como Nicodemos, também procura Jesus à noite, tá? E também há essa possibilidade de que, devido a esse decreto por parte da liderança religiosa da época de Jesus, que eles haviam determinado que se pelo menos um membro comum da sinagoga reconhecesse que Jesus fez o milagre, seria expulso da sinagoga. Então, provavelmente, por conta disso, Nicodemos vai de noite procurar Jesus para que ele assim, ele não fosse visto, ele não fosse pego e ele também não fosse expulso da sinagoga. E de acordo com o relato bíblico, muitos dos líderes religiosos, não somente Nicodemos, eles creram em Jesus Cristo, mas eles não confessavam isso publicamente, temendo as autoridades religiosas, temendo a serem expulsos.